HDR, muito fácil de falar, um pouco difícil de explicar, pior ainda é de entender. HDR não é só uma sigla, ela tem muita tecnologia envolvida e muitas outras siglas nela. HDR10, Dolby Vision, HLG. Você já ouviu falar nisso? Você sabe o que é um nit? Não? Você precisa saber dessas informações para adquirir o melhor display, TV ou monitor com HDR para o seu gameplay. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos, você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos falar hoje do fabuloso HDR, a principal feature dos televisores e monitores 4K no mercado. Sem HDR só seriam monitores e televisores com mais pixel na tela, mas HDR agregou valor a esses televisores, a esses monitores, e você quer jogar o HDR ou simplesmente assistir um filme? HDR é muito importante e a escolha de um bom televisor com um bom HDR faz a diferença na sua percepção e também na expectativa do valor investido no equipamento, que hoje em dia ainda não é barato. Você vai descobrir agora tudo sobre o HDR e toda a tecnologia que envolve em torno dele, para que você faça a melhor escolha ou que você faça uma escolha mais barata, mas sabe exatamente o que você está levando para a sua casa. E antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha a informação. O vídeo é demasiadamente informativo e muito interessante, vai ajudar você e quem sabe um amigo seu a escolher um display muito bom para jogar e assistir filmes. HDR, High Dynamic Range, é a tecnologia impulsionada pelos televisores 4K que amplificam as cores e deixam as imagens muito mais bonitas na sua tela. Muitos HDRs aí do mercado conseguem a excelência de serviço de apresentar imagens, paisagens ou jogos muito mais bonitos do que a própria realidade. No entanto, a realidade não é tão boa assim. Existem uma variação enorme aí de HDRs no mercado dentro das próprias categorias. Basicamente, no mercado existem duas maneiras de produzir HDR na sua tela: HDR10 e também Dolby Vision. Futuramente você já irá ouvir siglas como HDR10+, e também HGL, que a gente também vai explicar aqui. Basicamente, a tecnologia HDR consiste de uma forma bem simples de explicar, de deixar o preto mais preto e o branco mais branco. Fazendo essa operação simples, ele consegue implementar aí cores muito mais vívidas na sua tela, como eu disse, trazendo algumas delas muito mais bonitas do que a própria realidade. Uma das coisas que impulsionam o HDR são a quantidade de nits que esses televisores 4K conseguem produzir hoje no mercado. Como assim, Gotcos? O que é o nit? O nit é a unidade de medida para exemplificar a quantidade de luz que um painel de TV ou monitor consegue apresentar na sua tela. Para que você tenha uma ideia e referência, um televisor comum ele é capaz de produzir de 100 a 200 nits. Um televisor HDR precisa de no mínimo 400 nits. Para que você tenha uma ideia melhor ainda sobre os nits, imagine hipoteticamente, lembre daquelas férias que você tirou, onde você foi numa praia, numa paisagem, numa lagoa, numa cachoeira, num parque, num bosque, enfim, em um dia ensolarado. O dia ensolarado para todo mundo costuma ser dito como um dia bonito. Um dia bonito por quê? Porque você consegue ver tudo o que está ao seu redor. Precisamente no dia ensolarado, no momento de meio-dia, onde o sol está na sua centralização e onde tem o menor índice de sombras, porque o sol está expondo luz para todos os lados, você consegue precisamente ver muito mais, ver mais longe, e o que você vê mais perto, você vê muito mais detalhado. O céu fica mais azul, a água tem mais reflexo, a areia é mais marrom. Tudo fica mais bonito, até aquele churrasquinho nojento de camarão da praia fica bonitinho. Por quê? Porque a gente pode dizer que ao meio-dia de um dia ensolarado, o sol está emitindo sua quantidade máxima de nits, ou seja, todo mundo tá tendo bastante luz para implementar aí na sua visão. É basicamente como um televisor HDR funciona. Ele precisa produzir bastante brilho para que o HDR consiga processar as imagens. E como é que o HDR consegue processar as imagens utilizando os nits do televisor? Basicamente existe algo chamado metadados. Metadados são instruções específicas do conteúdo que você está reproduzindo para
para o display onde você está reproduzindo, falando para fazer o que? Para ele implementar luz e brilho em determinados locais para melhorar a imagem, deixando preto mais preto, branco mais branco e realçando totalmente as outras cores ao redor. Ou seja, todo o conteúdo hoje HDR no mercado precisa de conter os metadados, ou seja, nem todo conteúdo é HDR, nem todo jogo tem suporte HDR. Para ter suporte é preciso que o jogo ou o conteúdo converse com a tecnologia HDR. E vamos começar falando da tecnologia HDR10. Como eu disse, para você implementar HDR é preciso no mínimo 400 nits. E é essa pré-estabelecimento do HDR10. No mínimo 400 nits, são televisores mais baratos encontrados no mercado. Ele produz HDR, mas não costuma chegar nem perto dos televisores que conseguem produzir além disso. O máximo do HDR10 são 1000 nits. Um televisor de 1000 nits HDR10 é considerado um televisor HDR10 high-end, ou seja, ele está no topo da tecnologia HDR10 e ele conseguirá implementar os conteúdos com suporte HDR muito melhor do que um televisor de HDR 400. Portanto, você já sabe que o seu televisor, para apresentar o HDR, ele precisa ter no mínimo de 400 a 1000, e quanto mais você vai subindo os nits, melhor a qualidade do seu HDR. Ok, então, mas o HDR10 ele tem dois problemas. Primeiro é a limitação de nits, ele vai até 1000 nits. Uma televisão acima de 1000 nits automaticamente não faz diferença nenhuma para o HDR10. Outra limitação do HDR10 é que o metadado dele é estático, ou seja, ele não preenche as cores dinamicamente na tela, ele manda os dados para preencher o quadro inteiro. Então a imagem que você está vendo, a cena que você está vendo, ela já foi pré-estabelecida daquela maneira dentro do conteúdo, ou seja, você não tem controle dinâmico sobre a imagem. Então com o HDR10 você não poderia realçar só uma cena ou um canto, ou sobressair um rosto além da paisagem. Ele não conseguiria fazer isso de forma dinâmica, ele consegue só fazer de modo estático. Mesmo o HDR10 tendo essas limitações, ele ainda é superior à quantidade de televisores que adotaram esse método para produzir o HDR, e tem um motivo muito bem explicado por isso. A tecnologia HDR10 ela é aberta, ou seja, o fabricante não necessita de pagar royalties para uma empresa que criou a tecnologia para poder utilizá-la. Dessa forma, ela se difunde muito mais amplamente, porque os fabricantes não precisam custear para implementar e muito menos custear durante a venda, transformando os produtos em produtos mais competitivos no preço ou no lucro. No entanto, ela é a mais popular, mas não é a única maneira do mercado. Existe uma tecnologia que impulsiona HDR, impulsiona melhor do que o HDR10, chamada Dub Vision. O Dub Vision, ele é uma tecnologia que implementa de maneira diferente do HDR10. Ele não trabalha com metadados estáticos, ou seja, ele não trabalha pós-processando a cena inteira, ele trabalha pós-processando elementos da cena. Dessa maneira ele consegue extrair o máximo do brilho de um local, diminuindo do outro e deixando dinamicamente a imagem muito mais detalhada. E existe uma diferença visual em relação ao HDR10 que chega a ser bem superior. O Dub Vision também tem a capacidade de ir além da quantidade de 1000 nits. O Dub Vision é capaz de trabalhar com até 10.000 nits. Isso não quer dizer que tenha televisões que tenham 10.000 nits. Isso quer dizer que ele trabalha até 10.000 nits, ou seja, ele quebra a barreira dos 1000 nits, e ele, com televisores que podem ter de 2 a 3.000 nits de brilho, pode impulsionar uma beleza incrível diante aos seus olhos. Um problema do Dub Vision é que ele é uma tecnologia proprietária, ao contrário do HDR10. Exatamente, é preciso pagar royalties por cada produto vendido com Dub Vision, um royalties que custa $3. Exatamente, cada televisor Dub Vision vendido no mercado, a Dub Digital recebe $3 de royalties sobre ele. Outra limitação que tem em relação ao Dub Vision é que, como as televisores de maior quantidade no mercado são HDR10, não existe tantos conteúdos Dub Vision no mercado. Eles são basicamente impulsionados por Amazon Prime e também o Netflix, mas os conteúdos que são impulsionados são superiores ao HDR10. Uma informação importante é que todo televisor Dub Vision, no geral, também carrega a tecnologia HDR10, tendo em mente que um televisor que possui a tecnologia mais alta é capaz de utilizar as tecnologias mais baixas também. Devido ao fato também
também de Dub Vision ser uma tecnologia proprietária. No geral, os televisores e monitores que possuem Dub Vision podem custar mais caros do que os que possuem HDR10. É óbvio, é claro, é lógico, não é uma lógica exata, porque existem ofertas, existem tudo mais, mas no geral seria mais caro implementar Dub Vision do que HDR10 num televisor. Agora vamos para uma nova tecnologia que você vai ouvir a falar daqui um tempo já. Chama-se HLG. É outra maneira de impulsionar HDR. Se HDR10 e também o Dub Vision precisam de um arquivo de metadados preso ao conteúdo para transmitir e processar aquela imagem, o HLG não necessariamente precisaria desse arquivo de metadados. Dessa forma, poderia impulsionar qualquer conteúdo, mesmo que não tenha suporte nativo para HDR, realçando. Ele faria o pós-processamento dinâmico online, ou seja, como se fosse uma live, mesmo porque ele foi criado justamente para stream. Você já parou para pensar que um conteúdo de stream jamais poderia ser HDR? Por quê? Porque não dá para ter um arquivo de metadados de um conteúdo que ainda não foi criado. Ele está sendo processado ao vivo. Dessa maneira, você conseguiria streamar, processar e entregar para o seu cliente HDR ao vivo. E também será implementado em tecnologias de TV a cabo e recepção de TV digital. E por último, mas não menos importante, HDR10+. HDR10+ promete trabalhar com a mesma tecnologia de Dub Vision, com metadados dinâmicos e possuir maior capacidade com televisores de maior número de nits, ou seja, trazendo a plataforma aberta HDR para dentro da qualidade Dub Vision, que é superior, mas tem quantidade de equipamentos inferior por conta que a popularidade do HDR10 é maior do que a Dub Vision, porque ele é proprietário e ele tem que pagar royalties, enfim. E promete ser melhor do que o próprio Dub Vision. Vamos aguardar os resultados aí do mercado, mas basicamente, para que você faça uma escolha segura, sempre procure aí a quantidade de nits da sua televisão e quais as tecnologias. Se você puder optar por um televisor que possui Dub Vision, você já vai acrescentar automaticamente todos os outros HDRs no televisor, porque ele vai conseguir transportar HDR+, e também Dub Vision. Outra dica importante é que quando o HGL entrar no mercado, não necessitará de um televisor específico, ele poderá ser atualizado através de firmware. E outra dica super mega importante é que nem todo o conteúdo é HDR, nem todo jogo é HDR. O fato de você ter um display HDR não quer dizer que você vai jogar todos os jogos em HDR. O jogo ou o conteúdo que você vai reproduzir tem que ser compatível com a tecnologia. E se você gostou desse vídeo, se me ficou tudo o que você queria saber sobre HDR e te ajudou a escolher melhor o display, ou pelo menos entender se você está escolhendo um display mais barato, o porquê ele é mais barato, porque 400 nits não vai te dar o HDR de um televisor de 1000 nits, então deixa o seu like, se inscreve no canal, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, Nintendo Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.wiki.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas no canal. Eu sou Gotcose e até a próxima.